Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje nós vamos ter como tema: os ritos antigos estavam errados? Vamos entender primeiro esse sentido de rito, que a gente pega rito, religião, todos esses pontos que estão associados diretamente ao que muitas pessoas chamaram, principalmente naquele momento onde nós tínhamos o cristianismo querendo ser imposto, nós sabemos a própria história humana, se esses antigos estavam errados, se eles tinham deuses, se eles tinham os seus cerimoniais. Por que foi imposto o cristianismo como uma religião nova? Aí vem a minha resposta em relação a esse ponto. Para mim, sim e não. E agora? Vocês falam para mim, o próprio Newton Schultz, ele lança um questionamento e agora ele fala assim que eles estavam e não estavam. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender que existe uma evolução no planeta e essa evolução vai abarcar todos os setores da sociedade e principalmente a religião. Por que a religião? Quando nós estudamos as conquistas, quando um povo ele conquista outro povo, né, no período antigo, uma das primeiras coisas que eles eliminavam eram as religiões. Se você pegar os egípcios, exemplo, quando chegou ali o cristianismo, tudo, eles picotaram todos aqueles templos antigos, colocando tal. Então existe uma determinada revolta em relação a esse ponto, que aqui no programa eu vou tentar colocar para vocês, que vocês sabem que a minha ideia é sempre trazer uma reflexão, uma forma de pensar, de vermos o programa de uma forma diferenciada para que tenham conceitos, que nós reformulemos a nossa forma do livre pensar. Então vamos lá. Primeira coisa, o planeta Terra, ele possui mais de 1 bilhão de anos de evolução. Vou repetir isso. O planeta Terra, ele possui mais de 1 bilhão de anos associado à sua evolução. E neste 1 bilhão de anos, junto com a nossa evolução, foram criadas religiões, cerimoniais, aí que vem esse paganismo, que é simplesmente um termo, daqui a pouco eu explico ele um pouco melhor para vocês, que quando existe a necessidade de uma atualização, os ritos antigos, eles entram em desarmonia com a atualidade. Vamos colocar isso de uma forma bem atualizada agora. Seria correto, e muitas vezes por intolerância isso ocorre, você pegar um budista e o budista falar que a pessoa que cultua o hinduísmo está errada. A pessoa que cultua o cristianismo falar que o budismo está errado, ou mesmo o islamismo, etc., independente da religião. A gente sabe que isso é um erro, mas nós precisamos entender que o verbo se atualiza. Daí que eu falei que nós podemos dizer que esses ritos antigos, eles podem hoje ser considerados errados e ao mesmo tempo não, porque eles representavam no momento, quando eles foram criados, a energia correspondente à tônica evolucional, porque a tônica evolucional, através dos grandes seres da humanidade, as próprias eras, que nós podemos citar as eras astrológicas, elas são cíclicas, então existe a renovação. Seria a mesma coisa que nós falarmos que o ser humano atual, ele é idêntico ao ser humano de milhares de anos atrás. Claro que não, a gente evolui. Então existe uma determinada mutação no sentido de consciência, que através desses ritos, através das religiões, a gente vai se atualizando. Agora vem até um convite para refletirmos juntos. O que será uma religião do futuro? Será que nós temos um caminho a trilhar em relação a tudo que já foi passado pelos antigos, tudo que a gente pode estudar e aprender? Será que nós vamos criar uma frente única espiritualista? Eu acredito. Tem muita gente que quando a gente fala uma frente única e espiritualista, a pessoa já leva muita coisa que ouve na internet por aí. Ah, isso é Illuminati, isso é para dominar o mundo. Por favor, gente, vamos desenvolver um pouquinho mais de conhecimento para compreender que uma verdadeira
religião no sentido de religar, ela irá fazer com que todas essas discórdias errôneas, por falta da consciência da humanidade, em nome de todos esses grandes mestres que sempre se lançam para nós, vai fazer com que a gente se una. Como que a humanidade vai evoluir se ela não começar a trabalhar uma unicidade de valores que vai reconduzir, não é nem conduzir, é reconduzir nós para a fronte prístina, a fonte onde existe o verdadeiro Deus, independente de religiões. Então vamos retomar o tema que eu coloquei aqui, para que a gente compreenda todos esses ritos do passado. Então, como eu havia falado, a evolução do nosso planeta existe há mais de 1 bilhão de anos. Pegando um exemplo mais atual, a cristianização colocou de uma forma imposta a realidade do Cristo como uma nova religião a ser professada pelo mundo, colocando de repente os ritos antigos chamados de pagãos como cultos politeístas. Nós precisamos entender que essas pessoas e essas civilizações anteriores que receberam um impacto evolucional novo, eles estavam cultuando que os antigos, ou de onde eles descendiam, tinham ensinados para eles. Hoje, se você pega, né, teve até uma reportagem recente que eles falaram, olha, uma nova tribo de índios ali. Você vai chegar ali e tudo que eles cultuam, tudo que eles possuem como valores, você vai querer impor esse lado da nossa cultura atualizada para eles que ainda estão com todos os seus valores associados a esses ritos antigos? Claro que nós temos os dois pontos. É necessário que exista para esses seres que estão no momento atual receber um impacto de todas essas energias novas, essas renovações que a religião está inclusa, mas nós não podemos desprezar, é aí que reside o erro, e eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Nós não podemos perder a tradição desvalorizando ela, no sentido de colocarmos que a realidade atual é a única que pode professar ou atualizar valores. Então nós temos da própria Atlântida, nós temos um xamanismo ancestral que ele é fantástico, que foi cultuado inclusive pelos tibetanos. Claro que com o tempo, tendo o conhecimento e o lado pessoal exacerbado, acaba ocorrendo infelizmente a deturpação dos reais valores. Mas se nós soubermos resgatar a tradição, começarmos a entender toda essa evolução, a gente vai perceber que esses ritos antigos, como eu coloquei como proposta do tema da nossa reflexão, eles não estão errados, não. Eles só precisariam ser atualizados, mas de uma forma que não se perdessem os valores do que foi sempre professado e falado pelos antigos. Hoje a gente pega muito duelo, às vezes quando eu converso com as pessoas sobre esse tema que eu estou trocando ideia com vocês aqui, a gente percebe que tem muita gente que está associada a esses ritos antigos, o próprio exemplo, o xamanismo tal, e de repente quer viver realidades de milhares de anos atrás. Agora, isso é possível? Hoje nós precisamos atualizar tudo isso, mas tendo, eu já citei esse termo hoje, vou citar ele novamente, tem que existir uma tolerância em relação aos valores, porque somente assim, com essa tolerância, nós teremos uma frente única espiritualista. Tem sempre uma postagenzinha que às vezes eu vejo nas redes sociais, que você tem o Buda do lado do Cristo, e um conversando com o outro, o Krishna está lá também, se não me engano, falando assim, não sei por que eles guerreiam tanto em nome de uma mesma coisa que representa essa força que a gente colocou para eles e eles transformaram em religiões, né? Então é muito complicado este ponto. Nós precisamos compreender essa evolução de todos esses ritos antigos, entendendo eles através da sabedoria das idades. Nós tivemos etapas evolucionais humanas, que eu sempre cito elas aqui no meu programa, mas hoje eu vou citar novamente com esta tônica para a gente desenvolver o assunto, onde nós percebemos nitidamente que ali
ali existem explicações para todos esses panteões, culturas antigos, o próprio politeísmo, que é a adoração de vários deuses, aí gerando essa palavra que foi muito falada, que era o rito pagão, ou o próprio paganismo, e sim, que representava os selvagens com as suas culturas que estavam defasadas e que deveriam ser atualizadas. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos compreender, existe uma etapa humana evolucional, onde os anjos caíram na matéria. E quando os anjos caem na matéria, eles criam uma determinada força de mutação associada diretamente à gênese humana que estava presente, criando uma metamorfose imensa dos seres que ali estavam. Que etapa foi essa? Foi a Lemúria, onde, se você pegar a cultura grega, os lemurianos, nós tínhamos os grandes cíclopes, aonde o ser humano tinha somente um olho na sua fronte e nós éramos gigantescos. Os anjos caíram nessa etapa evolucional. Então, quando eles caem, que ocorre o princípio da polaridade, tudo se polariza, o próprio ser humano se polariza. Então, cria-se o princípio do gênero, o princípio hermético do gênero, onde nós temos o masculino e o feminino. Daí que surge depois, futuramente, essa história de alma gêmea. Aí foi a origem de tudo, onde o ser humano, que era andrógeno, se torna dois e existe a necessidade, vamos colocar dessa forma, para uma fácil compreensão, o complemento dos dois princípios para que a vida continuasse. E quando isto ocorre na Lemúria, existe uma mistura dos genes através do sexo que foi introduzido na humanidade. Esse, inclusive, é um dos segredos, para quem gosta disso, do arcano 15 do tarô, que é o diabo. Por isso que quando fala anjo caído, todo mundo automaticamente associa isso ao diabo. Então, se você ver o arcano 15 do tarô, que esse é um dos segredos dele, você vê um ser ali, que é o próprio diabo, em cima do cubo, e ele tem um bode masculino e um feminino acorrentado. O que é? A criação do sexo. Então, quem criou foi isso. Aí que vem todas as deturpações também da energia sexual que é divina, através dessa força que representou a queda dos anjos, e através do sexo, vários seres se cruzaram e com isso cria-se uma energia diferenciada. E essa energia diferenciada está hoje, se você pegar como exemplo, pega o hinduísmo, você tem deuses com vários braços, várias pernas, várias cabeças, animais como deuses. O que isso representa? Que neste momento evolutivo, nós tivemos a miscigenação das espécies. O próprio primata, agora eu vou polarizar com Darwin, nós não evoluímos dele, ele representou uma cria dessas misturas. Então, o ser humano, ele se misturou com animais, e eu já vou explicar o porquê, e nessa mistura do ser humano com animais, nós tivemos o símio. E diz a tradição do livro Sagrados que eles, no início, eles até falavam, e depois, com o tempo, eles se emudeceram, não falaram mais, e hoje nós temos o primata como representação disso. Então, na verdade, eles são nossos descendentes, através dessa mistura, que a parte responsável foi a queda dos anjos, e não o contrário. Então, muito ainda deve ser revisitado através da sabedoria das idades. Muitas teorias com o tempo vão cair, e com isso a gente vai entender todos esses ritos antigos. Então, esses anjos, quando eles caíram, que eles começaram agora da Lemúria, nós vamos para a Atlântida para vocês entenderem, inclusive, todos esses ritos que nós temos. Da Lemúria, quando nós partimos para a Atlântida, que é o próximo ciclo evolucional humano, esses anjos caídos que permeavam como uma energia que bateu diretamente na gene dos seres humanos e animais que estavam ali, eles começam, através da melhoria dos corpos humanos que foram ocasionados através da sua queda, a se avatarizarem nesses corpos. Então eles começam a entrar nesses corpos e seria como se fosse o primeiro momento da encarnação desses seres. E obviamente que esses anjos caídos, com a consciência que tinham, eles eram adorados pelos seres humanos. Então eles olhavam esses deuses, na verdade semideuses aqui projetados na Terra, e foi aí que começou
começou o primeiro princípio da adoração. Então, a primeira religião, no sentido real de adoração e coisas assim, etc., o formato que você queira dar, foram criados na Atlântida através desses seres que praticamente ocuparam corpos humanos para entrar em contato com a humanidade. E com isso o que ocorre? Sendo que eles estavam em corpos humanos, eles começam a se misturar com a humanidade. Se você quiser se aprofundar nesse conhecimento, eu sempre recomendo aqui o livro de Enoque. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Enoque, onde nós falamos dos vigilantes silenciosos, ali você percebe que ele narra nitidamente o que nós chamamos da mistura desses deuses com os humanos. Aí os gregos chamam eles de quem? De titãs. E eles eram superiores à humanidade comum. Então, o que ocorreu? Os seres humanos comuns praticamente eram escravizados por esses seres, porque eles tinham muito mais consciências, e é aí que nós temos a guerra dos titãs, a titanomaquia, falado pelos gregos, e com isso o que ocorre? Automaticamente a humanidade se sentindo escravizada por isso, ora para os deuses, para que exista uma revolução, e isso não ocorrendo de forma imediata, eles falaram como foram criados seres híbridos através desses deuses que estavam na face da Terra. E com isso, esses seres híbridos, eles começaram a nos escravizar, vamos também nos misturar. Foi aí que surgiu o símio. Não falei que eu ia explicar aqui no programa? Então ele se mistura com uma espécie de animal, e esse animal, que pelo menos no sentido físico ele se torna mais poderoso, gera o que hoje nós chamamos de primata. E depois, com o tempo, agora seria o outro lado, vamos dizer assim, toda essa mistura, toda essa parte começa a ser mais harmônica, animais nascem somente de animais, seres humanos passam a nascer somente de seres humanos, aí a Atlântida começa a entrar no seu auge. Com isso, nós começamos a ter as grandes construções aqui no planeta. Exemplo, os moais da Ilha de Páscoa, que muita gente fala que é da Lemúria, a terra que está ali, vulcânica, que tem aqueles moais, na verdade representam realidades atlânticas. Então, tudo o que a gente vê de grandes construções representam esse momento do auge da Atlântida, onde os seres humanos construíam pirâmides ligadas totalmente às constelações e às estrelas, através de uma tecnologia fantástica, e essa tecnologia fantástica, hoje o ser humano, quando observa esses monumentos, ele não consegue compreendê-los, porque essa tecnologia a gente ainda não atingiu e ainda não merecemos entrar em sintonia com ela. E depois que a Atlântida entra no seu declínio, o que ocorre? Nós entramos na era e na saga dos avataras, manus, bodhisattvas, ou seres que são enviados das dimensões espirituais para que exista a renovação do verbo. Então, com isso, são criados todos os panteões, as culturas dos seres que sabiam desses segredos. Aí você pega a Valhalla dos nórdicos, você pega os Campos Elíseos dos gregos, os próprios indígenas têm as suas divindades, etc. E a humanidade, sem ter essa compreensão para que exista um verdadeiro respeito ou uma verdadeira sintonia, abarcando todos esses valores para que seja criada hoje, instaurada uma frente única espiritualista, pegando a história da humanidade, sempre existe a imposição de uma nova religião, destruindo a outra, de forma que a gente fique hoje, agora no ano de 2018, todo mundo desconectado, de forma que não está em sintonia com esses valores ou essa sabedoria das idades que é professada por todos os grandes mestres que sempre quando eles vêm para a face da Terra, eles buscam a união de todos nós através do amor e da sabedoria. Para isso é necessário conhecimento, é necessário estudo, mas principalmente respeito em relação a todas as religiões que existem. Claro que existem algumas que a gente percebe que existe
um comércio vil do ouro de César por baixo, que de espiritualidade não tem nada, mas não é o escopo do meu programa lançar críticas aqui, mas a gente tem que aprender a trabalhar o respeito em relação a tudo e todos, e principalmente a ritos antigos, ritos atuais, e que formemos um rito verdadeiro, que é o rito do rei do mundo ou do rei Melquisedeque, que fará a união de todas essas forças. Você entrou em sintonia comigo e você está a fim de beber da fonte, aqui eu sou um mero transmissor, sujeito a erros, através do meu livre pensar, manda um e-mail para a minha equipe que eles podem indicar a iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade. Com isto, você poderá ingressar na iniciação da eubiose, que é como se fosse uma escola mesmo, com seus graus iniciáticos, para você ir beber da fonte de forma gradativa e tenha esse conhecimento para que você também tenha o seu livre pensar. Finalizando, equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade. Se não tiver nenhum departamento próximo a você, você pode fazer pela modalidade online. Mano Jean, obrigado por tudo, agradeço todos os ouvintes que estão em sintonia comigo, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.